Capítulo 15. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. Gênesis capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7, nos diz assim: Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, em uma visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e contra as estrelas, se é que podes. E ele lhe disse: Será assim a posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe dado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Curve a sua cabeça, abra o seu coração e peça a Deus que o Espírito do Senhor possa iluminar a sua mente, iluminar o seu coração, que essa palavra possa produzir os efeitos necessários, os efeitos urgentes na sua vida essa noite, algo que você precisa para agora, para este momento, para a virada dessa noite. Então curve-se diante de Deus, quebranta diante de Deus e peça a Deus: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero saber o que o Senhor tem nesse texto para a minha vida. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Ó Deus, nós rogamos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo tome esse lugar de uma forma tremenda, nos envolva com o teu poder e fale aos nossos corações agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Telescópio, um instrumento para observar os astros, as estrelas, os planetas, as galáxias, os satélites e tantas outras coisas no cosmos. Sem o telescópio, nós não teríamos condições de observar absolutamente nada que esteja a uma distância quase que invisível de nós, e se pudéssemos ver, iríamos vermos de forma distintas e não como de fato ela é. O telescópio foi usado pela primeira vez pelo italiano chamado Galileu de Galilei em 1609. E aí ele pôde observar aquilo que ninguém pôde observar, aquilo que ninguém podia ver até 1609. E ele pôde observar. Nesse texto, Deus chama Abrão, o seu nome ainda era Abrão e não Abraão, para ter uma visão, para receber uma visão de Deus. Naquela época não havia o telescópio. Como observar as estrelas? Como enxergar aquilo que estava invisível aos olhos nus? Como observar aquilo que à distância parecia ser invisível? Era necessário de fato um instrumento, mas não havia sido criado, inventado o telescópio. Era necessário que Abrão enxergasse por um instrumento chamado fé. E eu quero caminhar com você essa noite, eu quero pensar com você essa noite exatamente o instrumento poderoso que nós temos chamado fé. E nesse compartilhar eu quero chamar a sua atenção exatamente para alguns pontos importantíssimos desse texto. Então Deus chama Abrão para fora da sua tenda. Abrão, que tinha ali uma visão limitada
entre 4 paredes da sua tenda, ele não poderia enxergar aquilo que Deus tinha para lhe mostrar. Por isso Deus lhe dá o telescópio da fé, para que ele pudesse enxergar aquilo que os seus olhos humanos não podiam enxergar, aquilo que você não pode enxergar com os seus olhos humanos. Você precisa exatamente de um instrumento para você enxergar aquilo que Deus quer mostrar a você, a visão que Deus quer te dar. Só é possível pela fé. E uma dessas questões desse texto, e o que Deus queria mostrar para Abrão, e eu gostaria que você pensassem comigo, em primeiro lugar, Deus queria que Abrão tivesse uma elevada visão. Uma elevada visão. Abrão até então vivia em um espaço limitado. Eu tenho uma ideia desse texto, que quando Deus dá essa visão a Abrão, no verso 1, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, em uma visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Deus fala isso para ele, mas ele não tem como enxergar isso, ele não tem como ver isso. E às vezes Deus fala algumas coisas para a gente, e na nossa visão limitada, na nossa visão de 4 paredes, como ele estava dentro da tenda, com a nossa visão limitada, nós não conseguimos ver. Por isso Deus chama Abrão para fora: vem para fora. Porque onde você está, no lugar que você está, com a visão limitada que você está, você não pode enxergar, você não pode ver o que eu tenho para te mostrar. Então vem para fora, diz o texto. Verso 5: então conduziu até fora e disse, olha aí o verso 5, então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele lhe disse: será assim a tua posteridade. Presta atenção nisso. Tem coisa que Deus quer me mostrar, tem coisa que Deus quer te mostrar. Deus quer que você tenha uma alta, elevada visão das coisas. E às vezes você está em um espaço de confinamento, de limitação, que te impede de ter uma visão pela janela, de ter uma visão por cima do muro, de ter uma visão de horizonte. E você tem uma visão de retrovisor, você só fica olhando para trás, você só fica olhando para o lado, ou então a sua visão para frente é uma visão apenas horizontal e não vertical. E Deus chama Abrão para fora: eu quero te dar uma visão autoelevada, e essa visão é vertical. É isso que Deus quer, uma visão vertical. Deus quer te tirar da caixinha, Deus quer te tirar do ambiente de confinamento e de limitação, do ambiente todo favorável, confortável, domesticado por você, e que você tem grande dificuldade de sair dele para vislumbrar aquilo que ele quer te mostrar. Então sai, vem para fora, porque do jeito que você está, onde você está, você não pode enxergar o que eu tenho para te mostrar. Qual é a visão de Deus para Abrão? Qual é a visão de Deus para você? E Deus diz no verso 1: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão em uma visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. É claro que aqui é a experiência de Abrão, isso aqui é para ele, não é para mim, não é para você. Era um propósito de Deus para a vida de Abrão, como Deus também pode te chamar para fora com uma visão própria para você, para um propósito próprio para você, uma visão única para você. Mas você não pode ver, você não pode enxergar se você não sair para fora. Agora veja só qual é a resposta de Abrão a Deus. Deus traz, vem para fora. E ele diz o que para Deus? No verso 2: respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar? 100 filhos, o herdeiro da minha casa é Eliezer, o Damasceno. Não se preocupe, Deus, para esse problema eu estou conformado. Eu já tenho Eliezer
como meu herdeiro. Estou de boa, não se preocupa com isso. Ele tenta responder aos seus próprios problemas. E Deus está falando para ele: olha, eu tenho coisa grandiosa para você, sobremodo grande. Ele diz: não, está tudo bem, estou de boa. Eu tenho o meu servo Eliezer que vai ser meu herdeiro. E como se não bastasse, no verso de número 3 ele diz: disse mais Abrão: a mim não me concedeste a descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eu estou conformado com essa situação. Está tudo bem, eu já convivo com essa situação há muitos anos. Olha a minha idade, olha a idade avançada da minha esposa. Já me acostumei a isso, já tenho como certo Eliezer como herdeiro. E Deus diz: não. Deus diz não para ele. No verso 4 diz assim: isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Não é isso para você, Abrão. Não é isso que eu quero para você. Eu tenho algo sobremodo grande. E às vezes nós estamos acostumados com pouco, já nos acomodamos com pouco, o pouco já nos basta, já é suficiente. Deus diz: não, tem mais para você, mas é preciso ter uma visão elevada. De onde você está, do jeito que você está, você não pode ter. Você precisa sair do lugar de prostração, do lugar de que você está acomodado. Você precisa enxergar aquilo que Deus tem. E fica claro que o ambiente físico de 4 paredes da sua tenda limitava essa visão da dimensão do cosmos, da dimensão de tudo aquilo que Deus queria mostrar para ele. Então Deus o conduz para fora, para lhe dar uma visão vertical, uma visão para cima, uma visão do sobrenatural, uma visão para o alto, não uma visão horizontal, como a gente às vezes está acostumado. E Deus o chama. Deus quer que tenhamos uma visão elevada, uma ambição sadia e positiva da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa profissão, da nossa família. Deus não quer que conservemos dentro de nós uma visão mesquinha, mas Deus quer algo grandioso para nós. Ele quer elevar a nossa visão, Ele quer nos dar uma visão nova. É isso que Deus quer para a sua vida. Olhe para o céu, para contar as estrelas, se é que podes. Deus fala assim com Abrão. A diferença entre nós e os outros está exatamente na visão. Se nós temos uma visão horizontal ou uma visão vertical daquilo que Deus está querendo mostrar para nós. Às vezes Deus precisa nos conduzir para fora, nos tirar da caixinha para vislumbrar a grandeza, a soberania e a majestade de Deus. Às vezes nós estamos nos acostumando com o sagrado, e o sagrado não nos emociona mais, porque nós nos acomodamos. Mas quando nós entramos na intimidade de Deus, e quando nós nos achegamos diante de Deus quebrantados, nós iremos exatamente receber de Deus a visão que Ele quer que tenhamos. Por isso não dá para ficar no limite, no confinamento, mas é preciso alargar a visão, ter uma visão elevada. Em segundo lugar, precisamos aceitar o desafio da visão elevada. Deus chama Abrão no verso 5, então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Pode haver desafio maior para aquela época contar as estrelas? Pode ter trabalho mais difícil do que contar estrelas? E foi exatamente isso que Deus fez, falou com Abrão. Isso significa
aceitar o desafio de uma visão elevada, contar estrelas. E a gente tem grande dificuldade para os grandes desafios. Por isso é preciso aceitar o desafio da alta visão, da visão elevada. Por exemplo, às vezes não aceitamos os desafios por medo daquilo que Deus está colocando diante de nós, porque temos medo da avaliação e do juízo dos outros. A gente está muito preocupado em fazer as coisas e o que os outros irão achar. Isso se torna um impedimento para aceitarmos a visão elevada ou a alta visão. Isso é um problema. E às vezes as pessoas dizem, isso é uma utopia. Já pensou? Depois dessa visão elevada, Abraão chegasse e falasse para as pessoas, olha, Deus me chamou para contar as estrelas. E ele disse que a minha descendência será grandiosa, como a areia do mar. Sabe o que iam achar dele? Esse homem está louco, insano. Isso é um problema de impedimento na nossa vida para aceitar a visão de Deus para nós, porque nós temos medo do que os outros irão achar, daquilo que Deus falou para nós, daquilo que Deus mostrou para nós. Em segundo, outro impedimento para aceitar os desafios é a nossa visão humana limitada. Abraão tinha uma visão limitada, ele diz, não, Senhor, está tudo bem, eu tenho o meu servo Eliezer, ele será o meu herdeiro, na visão humana dele. E às vezes nós tratamos com Deus apenas na visão horizontal. Esquecemos que Deus nos chama para olhar de forma vertical as coisas. E Abraão olha, na minha visão humana, eu já estou com a idade avançada, a minha esposa está com a idade avançada e ela é estéril, não pode ter filhos. Isso é humano, isso limita. Até porque contar estrelas nos dias de Abraão, era possível contar até 3.000 estrelas. Até 3.000 só. A contagem daqueles dias eram 3.000 estrelas no céu. Era muito limitado para o número de estrela que de fato existe. Um outro impedimento são os recursos humanos. E a gente fala, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. Nós rejeitamos por causa da nossa visão horizontal. Não conseguimos enxergar que os recursos não é da terra, os recursos são do céu, o recurso é de Deus. E aí a gente fica impedido. Em 1609, quando Galileu de Galilei observou pela primeira vez no telescópio, sabe quantas estrelas ele contou? Sabe quantas estrelas foram catalogadas? Nos dias de Abraão era só 3.000. Quando Galileu de Galilei conseguiu olhar, ele contou 90.000. Se de um tempo os recursos eram limitados e se contavam 3.000, em 1609 contava 90.000 com Galileu de Galilei. E agora se conta de 200 a 400 milhões. Isso significa que os recursos de Deus são infindáveis, são ilimitados. E Deus nos chama para termos uma visão elevada. E para aceitar uma visão elevada, precisamos aceitar o desafio de contar estrelas. Lá, a nossa igreja tem um grupo ainda pequeno, cerca de 35 pessoas, bem pequeno. A gente começou esse trabalho lá. E a gente estava com um plano esse ano de construir. O espaço é pequeno, o espaço lá cabe 60 pessoas sentadas de cadeira assim. E aí a gente, esse ano, planejamos em construir. Aí houve a pandemia, aí eu falei, nós não vamos parar. Nós vamos fazer aquilo que colocamos de propósito. Em plena pandemia, quando ninguém constrói nada, quando ninguém faz nada, estava eu lá.
todo dia visitando a obra e construindo. Levantamos um templo para 200 pessoas. Quando eu vim aqui naquele dia, nós estávamos preocupados como comprar as telhas. Cada telha custa R$150, precisavam de 30, dá R$4.500. A semana passada paguei 2 parcelas adiantadas. A primeira vence dia 13 agora. Já pagamos uma 13 e outra 23. Pagamos as 2 e amanhã vou pagar a terceira. Em menos de 13 dias, que seria a primeira, pagamos. Da onde veio o dinheiro? Do céu, dos recursos de Deus. Colocamos aí para o pessoal ver no Instagram da igreja e no Facebook. Nós colocamos aí no grupo dos pastores e graças a Deus está lá. E depois veio alguém e pagou a montagem. Já temos as telhas, está lá dentro do templo, que nem deixar fora para não roubar. Cada telha daquela é R$150 e não pode deixar à toa. Está dentro do templo. Ganhamos a ferragem. E aí falta 8 mil para colocar. Não temos nada, mas vai sair. Vai sair. A gente já passou por essa experiência aqui. A gente sabe o que é isso. E Deus repete a mesma coisa. E Deus faz de novo. E Deus faz de novo na minha vida e na sua vida. Se nós aceitarmos o desafio da elevada visão que Ele tem para nós. Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Bíblia diz isso. 1 Coríntios 2:9 diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em corações humanos o que Deus tem preparado para aquele que o amam. Que o ama. Deus tem coisas tremendas para nós. Deus não cerceou as suas bênçãos, não acabou as bênçãos de Deus. O depósito das bênçãos de Deus não findou, a fonte ainda jorra. Deus tem muito a nos abençoar, ainda que no percurso algumas coisas aconteceram, o tropeço veio, nem por isso Deus fecha suas mãos para abençoar os seus filhos. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Aceite o desafio de uma visão elevada. Aceite o desafio. Em terceiro e último lugar, alguns elementos que nos ajudam na visão elevada. Guarde isso. Alguns elementos que nos ajudam na visão elevada, que são inseparáveis. A fé, e o próprio Abraão, com o nome mudado por Deus, se tornou o pai da fé, a geração da fé, o exemplo de fé. Mas junto à fé vem a esperança. Então, um dos elementos que nos ajudam a manter essa visão elevada, a fé, e com a fé, um coração esperançoso. Não podemos perder a visão por nenhum tropeço. Não podemos perder a visão por nenhum motivo que pode entristecer o nosso coração. Essa visão precisa permanecer elevada. E para se permanecer elevado, nós precisamos ter um coração esperançoso. Abraão começa a ser trabalhado por Deus e o seu coração começa a se encher de esperança. Precisamos aprender a ver além da realidade aquilo que a realidade pode vir a ser. A realidade é uma agora, mas essa realidade pode se tornar a ser algo tremendo. Quem está no governo é Deus, não é você, não é homem. Então essa realidade pode se tornar a realidade que pode vir a ser aquilo que Deus sempre quis que fosse, e por uma visão apenas horizontal, não éramos capazes de ver aquilo que Deus tinha em uma visão vertical. Segundo, ter uma atitude perseverante. Tem que trabalhar, perseverança.
Isso está aliado à fé, está aliado a um coração esperançoso para manter a visão elevada. Fé, coração esperançoso e atitude perseverante, resiliência. Abraham Lincoln, o grande presidente dos Estados Unidos, o maior presidente dos Estados Unidos, ele se candidatou para deputado, perdeu. Se candidatou para prefeito, perdeu. Se candidatou para senador, perdeu. Se candidatou para governador, perdeu. Então eu vou fazer o seguinte, vou me candidatar para presidente dos Estados Unidos. Ganhou. Ganhou. O melhor presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Sabe por quê? Porque o seu coração estava cheio de fé. Ele era cristão. O seu coração estava esperançoso, o seu coração estava perseverante, ele não desistiu. E essa resiliência e essa perseverança o empurrou para frente, não para ser prefeito, não para ser senador, não para ser deputado, não para ser governador, mas presidente dos Estados Unidos. A fé, a esperança e a perseverança nos empurra para frente, para uma visão elevada das coisas de Deus. Uma terceira coisa, você precisa ter razões específicas pelas quais lutar. Você precisa saber que essa visão, ela te conduz a alguma coisa, a algum lugar. Às vezes a gente está sem projeto nenhum, sem sonho nenhum, de fato nós não vamos chegar a nenhum. Você precisa ter alguma coisa para quê? Você precisa ter um sonho para sonhar. Você precisa ter uma guerra para lutar. Não tem como você chegar a algum lugar se você não tem nada. E Deus faz exatamente isso com Abraão. Tira Abraão do anonimato, do Ur de Caldeus. Ninguém sabe onde é esse lugar. E traz ele para fora, traz ele para distante de Ur dos Caldeus, para mostrar para ele exatamente que ele queria escrever uma história com Abrão. Deus quer escrever uma história com você. Deus tem escrito uma história nessa igreja, que não começou agora, começou lá atrás. Deus quer começar uma história nova com você. Vem para fora. Onde você está não dá para ver. Olha para o céu, conta as estrelas se é que podes. Essa é a visão elevada. Aceite o desafio de encontrar estrelas e receba os elementos para manter uma visão elevada. Fé, esperança, perseverança e foco. Foco. Nada pode tirar o seu foco. Não vai ser pecado, não vai ser circunstâncias difíceis, não vai ser pessoas que vai romper no seu caminho para te atrapalhar. Nada pode tirar o seu foco. E a partir daí Abrão seguiu com foco naquilo que Deus tinha. E veio Isaac. Isaac cresceu. E Deus então trabalhou na vida de Abrão. E se tornou Abraão. E a sua fé é reconhecida até hoje. Deus quer marcar a sua vida essa noite. Deus quer te mostrar aquilo que ainda você não conseguiu ver. Você precisa do telescópio da fé, e Deus está te dando aqui, ó. A fé é dom de Deus. Se você não tem, diz Tiago, peça a Deus que Ele te dá com generosidade. Fique de pé aí.